de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Acima do Muro. Hoje não vamos reagir a nenhum vídeo, nenhum do Cross, do VSR e nem do Jorge Iga. Eu queria mais bater um papo aqui com vocês sobre o que foi a rodada do Brasileirão de ontem, que hoje eu estou gravando esse vídeo na manhã de quinta-feira, e um pouco mais sobre o jogo do Santos, já que foi o jogo que eu assisti, que eu sofri junto com você, torcedor santista. E, obviamente, como vocês já devem ter visto na thumb, a gente vai falar de Neymar, né? E eu meio que separei alguns vídeos que a gente possa reagir juntos, mas são, sei lá, na minha opinião, pelo menos, são atitudes lamentáveis. E a gente pode olhar junto e avaliar e entender mais ou menos o que aconteceu, a sequência dos vídeos, que eu meio que criei um contexto para poder explicar cada um deles. Mas comentando um pouco sobre a rodada de ontem, né? Foi a, deixa eu ver aqui, 16ª rodada do Brasileirão. E alguns resultados bem interessantes aconteceram ontem, que foi a vitória do Mirassol em cima do Ceará. Então o Mirassol alcançando a 7ª colocação, quase já na pré-Libertadores. O Palmeiras ganhou do Fluminense, pelo jeito, por ser 2-1, deve ter sido um jogo um pouco truncado, mas vitória é vitória, né? 3 pontos. E o Palmeiras com 2 jogos a menos em referência ao Cruzeiro, que empatou com o Corinthians ontem, possibilita o Palmeiras vencer nesses 2 jogos, chegando na liderança. Então o Palmeiras ainda tem muitas chances de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganha do Red Bull, do Red Bull Bragantino, né? Ontem por 2-1. E o Sport acabou arrancando um empate contra o Vitória, que se eu não me engano o Vitória estava ganhando de 2-0. E o Sport foi buscar, né? Bom, os caras estão sendo ameaçados, então meio que acho que o lance de dar o sangue é essencial. O último jogo que teve da rodada de ontem foi o do Santos, né? Que o Santos perdeu pro Internacional de 2-1. Como eu falei, foi o jogo que eu assisti e pra mim foi um jogo patético por parte do Santos. Um jogo bem ruim de ser assistido, porque o Internacional veio com a estratégia típica deles de contra-ataque, por estar jogando na Vila Belmiro, né? Jogando fora de casa. E a maioria dos contra-ataques eram bem assertivos. O Inter, eu acho que fez, se eu não me engano, 3 ou 4 contra-ataques. 2 quase foram gols e os outros 2 foram gols. Então o Inter realmente utilizou da melhor arma possível, que foi a utilização do Alan Patrick, que é um excelente meio armador, meio atacante. Então parabéns ao Inter pela estratégia. E ao Santos é só lamentação, porque é um time que parecia que não queria vencer, um time que não chutava no gol. Não me lembro de uma grande defesa do goleiro do Internacional. As bolas que foram em cima dele, então só lamentação referente ao Santos mesmo. E hoje, só para completar sobre a rodada mesmo, hoje, nessa quinta-feira, ainda tem Juventude e São Paulo, com o São Paulo jogando fora de casa, mas Juventude por estar na zona de rebaixamento. Não sei se é um jogo tão difícil assim, porque o São Paulo, por ter trocado de técnico, saiu o Zubeldia e agora tá com o Crespo, tem apresentado um futebol um pouco mais consistente que se espera do São Paulo. Mas é isso, esse foi tipo um resumo rápido da rodada. Eu não quero muito se estender referente a isso, porque o assunto principal é o jogo do Santos de ontem, também as atitudes, na minha opinião, estranhas do Neymar. O Neymar ontem contra o Internacional pareceu um jogador bem ansioso, ao ponto de querer resolver as coisas por si só. Ele batia escanteio, batia lateral, se deixasse batia o tiro de meta, cobrava as faltas. Então parece que o Neymar tá querendo puxar toda a responsabilidade para si, porque acho que na cabeça dele ele não consegue confiar nos seus companheiros para fazer um bom jogo, um bom futebol, o que na minha opinião é um erro, porque futebol é 11 contra 11, e por mais que você seja um diferencial, não adianta, cara, você pode ter o maior talento do mundo, você não vai conseguir carregar um time nas costas sozinhos. Talvez você conseguiria se tivesse um bom psicológico para isso, mas na minha opinião, eu acho que o Neymar não tem esse perfil de conseguir carregar um time nas costas, porque tentou fazer isso no PSG, não deu certo. Tentou fazer isso na seleção, também não deu certo. E agora tá tentando no Santos, e eu acho que o resultado a gente já sabe qual que é.
sobre tudo o que aconteceu, acho que não é só culpa do Neymar, obviamente. Pô, não tô nem colocando a culpa do resultado em cima do Neymar, porque houve falhas individuais de jogadores do Santos, pra mim do goleiro e de marcação do time mesmo. Mas um ataque que não faz gol, cara, não tem o que fazer. Infelizmente, não adianta a gente querer, igual na minha opinião, que ele opina ou dá uma declaração errônea falando que do jogo contra o Mirassol, que o Santos perde por 3-0, que foi o jogo passado, onde ele diz que falha de marcação, coisa parecida, tudo bem, cara, é uma constatação, mas foi 3-0. Meio que você não conseguiu fazer a diferença, você foi contratado justamente para ser o diferencial no Santos, e o Santos amarga a 17ª colocação encabeçando a zona de rebaixamento de 15 jogos participados, cara. É ridículo, é praticamente 1 ponto por partida. E aí, o que você vai falar? Você vai falar que a culpa é da marcação, sendo que você, como estrela do time, não tá desempenhando o que deveria? Que, na minha opinião, o Neymar era obrigatório fazer 1 gol por jogo. É o Neymar, cara. Na teoria, é o melhor jogador do Brasil e não tá conseguindo demonstrar isso. É óbvio, eu sei. Falta jogadores do clube para ajudá-lo. Tudo bem que o Santos tem uma folha de pagamento exageradamente alta, mas a gente, eu sei assistir o jogo e sei que qualidade dentro de campo, só o Neymar mesmo, e talvez o Roleiser num dia bom. Então fica um pouco difícil de você também querer que o cara faça o diferencial. Mas aí tem que partir dele. Isso aí não é um jogo ou outro que o Neymar tem que fazer a diferença. Isso vai do dia a dia. E, na minha opinião, isso não tá acontecendo. E, na verdade, tá acontecendo o contrário, dados os vídeos que eu vou mostrar pra vocês. E a gente vai reagir junto mesmo. Eu acho que eu vou até fazer isso agora. Bom, eu separei alguns vídeos pra mostrar pra vocês. Acho que são 4, se eu não me engano. E esse daqui é o primeiro vídeo onde aconteceu no meio da partida do Santos. Eu até acabei vendo na Globo mesmo, que eu tava assistindo um jogo pela Globo. E eu falei, pô, o que o Neymar tá fazendo, cara? Ele tá discutindo com um torcedor, por que ele tá fazendo isso? E eu abaixei, obviamente, o volume, porque aqui tem algum xingamento, coisa parecida, e acaba vazando aqui no vídeo, né? Mas só, é rapidinho o vídeo, de 10 segundos, só pra gente acompanhar a mesma visão que eu tive, que eu acompanhei isso e eu falei, cara, já começa aí, tá errado, tá ligado? Ó, ele xinga, provavelmente o torcedor, manda, tá, vem aqui. Aí, exatamente aquilo. Um belo de um xingamento. E aí, eu fiquei pensando, falei, cara, o que o Neymar tá fazendo, mano? Por que ele tá, tipo, discutindo com o torcedor? Porque o torcedor pagou o ingresso, ele tem o direito de ir lá reclamar, xingar, porque na minha opinião, o xingamento é um protesto do torcedor também. Assim, na minha opinião, o direito do torcedor acaba quando ele comete algum tipo de crime. Eu acho que dependendo do xingamento ainda não se configura como um crime. E tem os xingamentos que a gente sabe que é crime, né? Pelo amor de Deus, crime é crime, gente. E tipo, partir pra agressão ou coisa parecida, eu também acho errado, que na minha opinião não foi o que aconteceu. E aí, cara, esse aqui eu acabei não vendo porque eu fiquei muito triste com o resultado do jogo e fui pro quarto, né? Mas depois eu acabei vendo isso nas redes sociais, que foi o Neymar indo tirar satisfação com o torcedor, cara. Vou até abaixar um pouco de novo, né? Porque, né? Muita gente gritando, coisa parecida. E lá vai ele. Vai ele falar com um torcedor, que pelo jeito ele gravou o jogador. E fala. Obviamente que na internet tem outros vídeos mais próximos, que talvez dá pra fazer algum tipo de leitura labial. Mas, cara, o que é isso? Na hora que eu vi isso aqui no celular, eu falei, cara, o que o Neymar tá fazendo, mano? Ele literalmente tá discutindo com um torcedor que pagou ingresso pra estar ali, pagou todas as despesas pra chegar até ali, porque não é fácil chegar até o campo do Santos, e ele tá discutindo com o torcedor, cara, que isso? Eu fiquei tipo, mano, não é possível uma coisa dessa. Não faz o menor sentido um jogador do nível do Neymar. Pô, o cara recebe milhões, o cara tem a carreira do Neymar, cara. E aí ele veio no time do coração dele, e ao invés dele resolver da melhor maneira possível, sabe qual que é o melhor jeito, Neymar, pra você calar
esse torcedor e aqueles que você tá vendo nas redes sociais, um Neto da vida, ou mesmo lá em campo, que tá te criticando e você não gosta de crítica, isso já ficou óbvio pra todo mundo que você não gosta de crítica, sabe qual que é a melhor maneira de você calar esse tipo de torcedor? É entregando o resultado, cara. Você não pode brigar com um torcedor no momento em que o Santos está na zona de rebaixamento, por um jogo que você perde de 2-1. Não faz o menor sentido. E aí, tipo, até agora ainda não vi pessoas defendendo essa atitude do Neymar, que na minha opinião é deplorável. É uma atitude ridícula, assim posso dizer. Não acho de bom tom ele fazer isso, de querer cobrar o torcedor assim, incisivamente. Você não pode, tá, sabe? Eu não vou falar talvez o que ele falou ou não deixou de falar, porque eu não sei. Por isso que eu até baixei o som, porque palavras eu não quero colocar na boca do Neymar, longe disso. Eu tô aqui avaliando uma atitude dele de ir lá cobrar o torcedor, que na minha opinião é errada. Pô, vamos supor assim, esse tipo de torcedor cometeu um crime. Neymar presenciou o cara cometendo um crime. Você não vai brigar com o torcedor, você vai e denuncia. Olha só a grandeza, cara. Você fala, ó, aquele torcedor cometeu um crime contra mim. Você vai e vai nas vias de fato que judicializar essa situação. Agora, você vai lá discutir com o cara? Não existe, cara. Não existe. O que eu acredito que não tenha ocorrido nenhum tipo de crime, entende? Da parte da torcida, porque, igual eu falei, na minha opinião, o cara pagou o ingresso, o cara, pô, se fez o que fez pra chegar até ao estádio do Santos, e tudo que ele quer ver é o time dele desempenhando bem. Um time que tem, igual eu falei, uma folha salarial bem alto, um alto investimento. Não é um time que não conseguiu investir e aí a torcida tá sem paciência. Não, é um time que investiu, principalmente no senhor Neymar. Tem um alto investimento ali. E o cara pagar o ingresso, sair da sua casa, ir lá, torcer, apoiar. E aí, de repente, o Neymar não quer receber críticas, não quer receber cobrança? Neymar, aí não tem o que fazer, irmão. Aí não tem o que fazer, né? E pra mim toda essa situação é uma situação totalmente triste mesmo. Igual eu falei, pra mim o Neymar não é meu ídolo, mas eu entendo que ele é um dos ídolos do clube. E aí você vê o ídolo do clube praticamente repreendendo o torcedor, o que não é a primeira vez. Tudo bem que talvez nas outras vezes que eu vi, ele tava repreendendo torcida adversária, caindo na provocação. E isso só faz com que o futebol dele decaia. E aí você dá meio que tudo que um Neto quer, um outro tipo de jornalista sensacionalista quer. Que, na minha opinião, o que o Neto faz também não é algo que eu abomino, coisa parecida, não é algo que eu falo, nossa, meu Deus do céu, por que esse cara faz isso e tal? Tá, é o Neto, cara, a gente conhece o Neto. Agora, a atitude do jogador, pra mim, é ruim. E aqui é outro momento, que foi o jogo do Flamengo, em que, pô, na minha opinião, a torcida do Santos aqui tem razão. Tem que sim, que xingar o Danilo. Porque na época, o Santos foi atrás do Danilo antes do Flamengo. Bom, antes assim, o que sai para as notícias, assim, vamos dizer. Eu acho que, como posso dizer, oficialmente, ou eu ia falar declaradamente, o Santos foi atrás do Danilo antes do Flamengo. Não sei se o Danilo, por trás dos bastidores, já estava negociando com o Flamengo. Mas, cara, é o time que te mostrou pro mundo. O Santos foi o time que bem que revelou o Danilo pro mundo. E aí, na hora que o time que te revelou vai atrás de você, você fala, não estou afim de ser negociado. E de repente, 2 semanas depois é negociado com outro clube do mesmo país. Ah, pô, vai a merda, tem que ser xingado. Aí o Neymar vem e reclama com o torcedor mais uma vez, demarca e fala, não é fazer... E eu acho engraçado que eu acho que é do mesmo lado do campo, tá? Acho que o Neymar não gosta desse lado do campo. E ele vai lá e fala, não faz isso não, é cria da vila. Ô Neymar, agora você quer ditar o que o torcedor tem ou não tem que reclamar? Pelo amor de Deus, cara. O torcedor tá mais do que certo de reclamar do Danilo, reclamar da atitude do Danilo, que na minha opinião foi totalmente de ingratidão. Me lembrou muito o Diego. O Diego, quando havia entrevistas, que eu acho que o Diego, se eu não me engano, jogava no Porto na época. Não, quando eu voltar pro Brasil, eu só jogo no Santos.
não sei o que lá, Santos. Voltou pro Brasil. Não vou pro Santos não, vou pro Flamengo. E aí, Neymar, você quer que a gente, como torcedor, vê tudo isso acontecendo e fala, não, tudo bem, cara. Tá tranquilo. A gente que fez, que basicamente ajudou a criar esse cara, jogou ele pro mundo, o cara fez sucesso. Na hora de voltar pra ele retribuir pro clube que o revelou, não. Vou ali, ó. Vou no outro clube. É sacanagem, pô. Toda essa situação, na minha opinião, é uma grande sacanagem. Bom, antes de mostrar o último vídeo que eu tenho separado aqui, eu quero relembrar você, torcedor de Neymar ou do Santos, essa situação. Para contextualizar tudo isso, acho que foi há 8 anos atrás, na época das Olimpíadas, em que surge essa imagem nas redes sociais, que é o nome do Neymar barrado e o torcedor coloca o nome Marta embaixo. E aí na época todo mundo falava, será que o Neymar se importa com as redes sociais? Bom, acho que dado 8 anos após toda essa situação, a gente meio que chegou à conclusão que sim, o Neymar se importa muito com as redes sociais. E era essa situação, o time do Brasil estava desempenhando muito mal nas Olimpíadas e a seleção feminina estava desempenhando super bem. Então, essa imagem, pô, estampou Twitter, programas de TV e tudo mais. E tava todo mundo meio que, entre aspas, torcendo mesmo contra a seleção brasileira masculina, porque não estava desempenhando bem. E óbvio que tava caindo tudo em cima nas costas do Neymar. E agora aqui, voltando pro vídeo, quando eu vi aquela imagem do Neymar hostilizando contra o torcedor, meio que debatendo com o torcedor santista, cara, eu lembrei exatamente dessa imagem que foi a final das Olimpíadas, em que nesse caso, pelo menos, o Neymar entregou o resultado, que foi, ele bateu o último pênalti, o Brasil foi campeão das Olimpíadas, e aí, ali ele já tinha vencido, cara. É isso que eu falo. Nesse momento, Neymar, você já venceu. Você foi, entregou o resultado e falou, calei a boca de vocês. Tanto que eu acho que tem até um momento de uma entrevista que você fala, vocês vão ter que me engolir. É isso, tá perfeito, cara. Você já entregou em campo, você é um jogador, você entregou em campo, não é em palavras, é em atitudes, em ações, você entregou. Só que aí, menino Ney, me vai, aqui acho que naquele momento que ele tava ou dando a volta olímpica ou saindo do campo, acho que era a volta olímpica. Ele ali, pá, tá, torcedor gritando o nome dele, ele, pá, tá, tô aqui, mandou naquele lugar, vai comer caju, aqui é suco de laranja. E aí o torcedor, não, pô, aqui é Brasil, mano, aqui é Brasil. E aí ele volta, não, me larga, eu sou Neymar, 100% Jesus. É isso, pronto, acabou, tamo junto, falou. E aí então eu me pergunto, passado 8 anos, mudou tanto assim o Neymar? Ah, cara, pra mim é lamentável. Pra um jogador da grandeza do Neymar, que todo mundo sabe o que o Neymar já conquistou e deixou de conquistar, obviamente. E igual eu falei, o vídeo aqui não é nem sobre isso, é mais só olhar as situações e tirar uma conclusão de que, na minha opinião, tudo isso que está acontecendo com o Santos e o Neymar nesse ano é bem lamentável. Essa é a palavra. Acho que se eu for ter que definir o Neymar no Santos em 2025, eu definiria como lamentável. E, literalmente, é basicamente uma montanha russa a carreira do Neymar no Santos, porque a hora ele tá lá em cima, a hora ele tá embaixo, dá uma declaração aqui, faz cagada aqui, fala alguma coisa que não deveria, toma uma atitude que, não, na minha opinião, não deveria. Mas eu acho que não é nada de novo, e isso é o que me entristece. Um jogador já de 33 anos, aproximadamente, que eu não sei a idade exata do Neymar, pô, você já tá com mais de 30 anos, cara, você já tinha que ter um psicológico. E por isso que eu falo, você tem maneiras e recursos para alcançar essa maturidade psicológica para lidar com todas essas situações. E quando a gente olha para tudo isso e vê que você não tem essa maturidade, eu acho que decepciona o torcedor. Eu, como torcedor santista, fico muito decepcionado por ver uma situação como essa. Então quer dizer que se eu for no estádio e eu ver o meu time desempenhando mal, eu não posso cobrar os jogadores? Agora, tipo, como que fica? Eu não posso nem gritar, xingar os jogadores? Igual eu falei, contando que não haja crime, que crime é crime, gente. Cometeu crime, você tem que arcar pelas consequências. Agora, você vai lá e
faz os xingamentos devidos pro jogador ou coisa parecida, cara, eu não sei o que dizer. Eu me pergunto o que o Neymar esperava. Não conseguindo desempenhar do jeito que todo mundo imaginou, e ainda o Santos está nessa situação. O Santos acabou de perder um 3-0 do Mirassol, e ontem perdeu de 2-1 pro Internacional, que não desempenhou tão bem assim. E você espera o que o torcedor fala? Beleza, ok, vamos continuar torcendo? Vamos continuar pagando o ingresso caro pra vocês fazerem essa sacanagem dentro de campo? Não vamos, cara, não vamos. O torcedor tem mais que cobrar. E o que faltou, eu não coloquei aqui no vídeo porque eu fiquei um pouquinho mal mesmo pelo torcedor, é que no Twitter mesmo tem 2 vídeos. Tem o vídeo do Neymar cobrando o cara e o vídeo da reação da torcida após o Neymar se retirar. Que a torcida hostiliza o cara, mano. Que é aquela, né? Baixa o Neymarzete e algumas pessoas e o cara é expulso do ambiente que ele pagou pra estar. E que não está incomodando os outros torcedores. Ele só está ali cobrando o seu time que tem um bom desempenho. No seu direito. Esse é o direito dele. Ele tem que cobrar. Ele pagou pra estar ali. E aí os outros torcedores começam a hostilizar, a segurança aparece. Tira o cara por motivos de segurança mesmo, do próprio cara. Mas, pô, você sai de casa, você vai no estádio, você paga caro no ingresso, paga caro no trajeto, paga caro em tudo que envolve estar dentro de um estádio. Para um jogador que você tá cobrando que faça um bom desempenho, basicamente agir com estranheza pra cima de você? É igual eu falei, Neymar, você quer responder todos os seus críticos, seus haters, as pessoas que te criticam? Eu tenho a solução, irmão. É só jogar bola. É só colocar a bola na rede. Acabou. Você vai entre aspas, pior jogador para o melhor jogador do mundo. Você viu no Flamengo, o jogo contra o Flamengo. O Santos não estava desempenhando tão bem, você foi lá e decidiu. Que é o que se espera de você. Não foi uma semana porque teve jogo quarta, no meio de semana e final de semana. Você virou rei do nada. É só repetir. E para você não é tão difícil. Só que essas atitudes apenas o diminuem. Igual eu falei, pra mim o Neymar, pô, grande jogador e tal, mas essas atitudes são inaceitáveis. Eu não consigo ver a parte benéfica. O que você vai tirar de bons resultados tendo esse tipo de discussão com o torcedor? Eu acho que nada. Bom, é isso, eu acho que o vídeo já ficou estendido além da conta. Eu espero que você tenha ficado até o final do vídeo e tenha gostado do vídeo. Deixa seu like, comenta e compartilha. Comenta aí o que você achou dessa atitude do Neymar. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. O próximo vídeo de amanhã. Vou comentar todas as situações que aconteceram na semana do Atlético Mineiro, Corinthians e o Reboliço aí, gente. Vai ser Flamengo, Exposit de novo. Tem coisa pra caramba aí pra gente comentar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Deixe seu like, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal pra ajudar. Tamo junto e falou!